Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós falarmos um pouco da doutrina espírita, das nossas buscas, dos nossos anseios. E eu inicio falando da nossa aspiração por mundos melhores. Entendemos que estamos no mundo de provas e expiações, a um passo do mundo de regeneração, mas aspiramos os mundos ditosos. E para isso, nós precisamos ouvir, entender e principalmente aplicar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos é trazido, principalmente pela doutrina espírita. Eu gostaria hoje de contar para vocês a história do Eusébio com Z. O Eusébio, ele aprendera desde cedo muitas tarefas. Ele sempre tinha um talento inato para várias atividades. Mas também alguma coisa o incomodava. A sua consciência sempre o instigava e o repreendia. E isso incomodava ele algumas vezes, principalmente naqueles momentos em que ele precisava abrir mão das suas atividades, interrompendo-as e depois retomando as atividades, mas interrompendo para dar a assistência a alguém, levar a ajuda a alguém, fazer algo dos seus talentos e com seus talentos em favor de alguém. A consciência dele chamava a atenção sempre para a necessidade de fazer o bem, sempre que a oportunidade surgisse. E por isso, ele já viajava com ferramentas no carro, porque sabia que, eventualmente, ele precisaria socorrer alguém, ele encontraria alguém que necessitasse da sua ajuda. Mas a consciência também o alertava, sempre que ele saía do quarto sem apagar a luz. A consciência também lhe pesava no momento em que ele saía da sala e deixava o televisor ligado. Ela cobrava dele a necessidade de deixar sempre o caminho livre para todos, não importando quem tenha criado os obstáculos, retirá-los para que eles não importunassem e não atrapalhassem ninguém. Também era bastante presente e muito cobrado o desperdício de água em todos os setores da casa, dizendo e alertando de que a água é um bem precioso e que, embora pareça haver muita abundância, haverá um momento em que a humanidade terá que dispensar muito dos seus trabalhos para atender a sua necessidade de adquirir a água potável pelos excessos de hoje. Também a consciência cobrava ele porque ele não arrumava aquilo que não estivesse certo, embora visse, assistisse e encontrasse alguma coisa que precisava de acerto e de conserto. E foi certa vez que ele se dirigiu a uma entrevista de emprego e antes de sair de casa, o seu pai foi logo avisando: faça tudo aquilo que puderes, pois tudo que fizeres sempre terá importância para alguém. E ao se aproximar do prédio onde ocorria essa seleção de empregos, levando o seu currículo debaixo do braço, ansioso por poder apresentá-lo, eis que, ao chegar próximo, ele percebe sobre a calçada um senhor de idade e um menino parados, tendo um carro estacionado à beira da estrada. Quando chega próximo, ele vê que o carro está com um pneu furado e percebe que aquele senhor já não tem mais forças para fazer a troca e o menino ainda não adquiriu a força necessária para tal tarefa. Mesmo vendo
tantos candidatos passando e se dirigindo ao mesmo local aonde ele vai, ainda assim, ele para e pergunta se eles desejam e permitem que ele faça a troca do pneu. Como há concordância, ele logo ou inicia a tarefa e, depois de concluída, recebe os agradecimentos e retoma a sua caminhada rumo à sua entrevista. Quando ele adentra ao portão do prédio, a primeira coisa que ele vê é uma grande poça d'água. É que escorre a água sendo desperdiçada e todos fazem a volta em torno daquela poça d'água, mas ninguém se digna a fechar a torneira. Pois ele pega, fecha a torneira e, enquanto enrola a mangueira, ele percebe que ainda escorre um pouco de água, que a torneira não fecha totalmente. E é então que ele coloca a mangueira entre as plantas do jardim para que aquele pouco de água que ainda saísse fosse aproveitada na irrigação daquelas plantas. Ao se aproximar da porta de entrada, ele vê que a mesma não consegue fechar-se, pois a maçaneta está montada ao contrário e não permite o total fechamento da porta. Cuidadosamente, ele tira o pino da maçaneta e coloca ela no devido lugar, fechando assim atrás de si corretamente aquela porta. Quando ele entra e passa pelo corredor, ele vê que há uma enorme sala vazia, sem ninguém ali, e todas as luzes acesas. E ele toma a iniciativa de apagar aquelas luzes para evitar o desperdício de energia. Quando chega ao pé da escada que é necessária subir para dirigir-se até a sala de entrevistas, ele percebe que o tapete está virado e que, em virtude disto, a areia que vinha nos calçados, os que ali por ali passaram, ficaram um pouco sobre a escada, sobre os degraus da escada. E é então que ele pega uma vassoura que já estava por ali, limpa a escada, recolhe toda a areia e sujeira, coloca o tapete na posição correta, guarda a vassoura e assim ele sobe para a sala das entrevistas. Quando chega na sala, ele percebe que o ar-condicionado está ligado bem no fundo da sala, onde ninguém está sentado, enquanto que todos os candidatos que estão esperando se debatem com o calor no local onde estão. E é então que ele toma a iniciativa de desligar o ar-condicionado onde não havia ninguém e ligando aquele aonde estavam todos esperando. E assim, ele se coloca no lugar para aguardar a sua hora, o seu momento, o instante em que será chamado para a sua entrevista. Como não sabe a ordem de chegada, ele se coloca bem atrás de todos, como se o último a ter chegado fosse ele. E enquanto espera, ansioso, ele relê o seu currículo, pois ele preparou-se para narrar as suas experiências, expor as suas aptidões, relatar as suas pretensões e o que o fazia estar ali, buscando a sua admissão. Quando é chamado para a sala, ele percebe que muitos candidatos já passaram e foram dispensados. E isso o deixa um pouco ansioso, um pouco mais nervoso. E então, ele é convidado a sentar-se diante do seu entrevistador e apresenta rapidamente o seu currículo. E então, ele é avisado de que o currículo que eles necessitavam dele já estava com ele.
e o convidam para assistir um vídeo que foi gravado da chegada de todos os candidatos e também, de maneira especial, a sua chegada, mostrando desde o momento em que ele tem todas as suas atitudes para o bem. A troca do pneu, a contenção do desperdício de água, a correção da maçaneta, a colocação da mangueira entre os arbustos, a correção do tapete e a limpeza da escada, que assim evitou quedas eventualmente de alguém que descesse distraído e não percebesse a areia sobre os degraus. Pôde ver também que ele apagara as luzes que estavam desperdiçando energia, assim como ele providenciou mais conforto a todos que ali estavam, trocando os aparelhos de ar-condicionado, ligando um e desligando os outros. Esta história, meus irmãos, em que tudo foi filmado e arranjado de propósito para dar uma oportunidade a cada um daqueles que lá foi de demonstrar o seu amor pelo próximo, sintetiza o nosso processo de evolução. Todo o ensinamento nos é passado, mas não é conhecimento que deve ser levado em conta, mas a correta e oportuna aplicação que se faz do conhecimento que nós recebemos. E sempre pensando no bem de todos e nunca de forma exclusiva. O Eusébio dessa história é o eu que designa a pessoa que fala, a pessoa que escreve. Sou eu incluído nessa história. O Zé do Eusébio é a abreviação do nome José, mas que se usa para referenciar aquela pessoa anônima que nós não conhecemos, todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão junto comigo, conosco, nesta caminhada. E do Eusébio, o bio significa a vida. Bio é um elemento de composição de palavras que tem o sentido de vida. A biologia, a biosfera, todas essas palavras que iniciam pelo bio significam vida. E isto está na nossa caminhada, a vida. E a palavra Eusébio, só que aí com S e não com o Z, que é uma palavra grega que derivada da palavra Eusebes e que quer dizer literalmente o piedoso. Aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós precisamos praticar durante a nossa vida, a piedade, sermos piedosos. E há dentre as afirmativas de Jesus, algumas que para entender é preciso que a gente medite em profundidade. E uma dessas citações, dessas verdades que ele nos trouxe, é a que diz: eu vim para que tenhais vida, e vida abundante. Será que Jesus trazia vida para quem já estava na vida, para quem já estava vivo? Certamente não. Ele era portador de uma mensagem de vida, uma mensagem de vida espiritual, para quem se encontrava num contexto de vida mortificada. A vida espiritualizada a que Jesus se referia corresponde a toda a atividade da alma que exprime fidelidade ao bem, à alegria, ao trabalho digno e à esperança. Essa vida interior que também nutre e se nutre da convivência fraterna. Convivência fraterna em sociedade,
do cultivo das virtudes, da eliminação de tudo o que represente vício, corrupção, morbidez, tudo aquilo que não constrói, tudo aquilo que não cresce, tudo aquilo que não permite evolução e crescimento. E baseado nisso, nós podemos lembrar do que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós encontramos: se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro, lá onde os vermes e a ferrugem não os podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que deseja que seja capaz de lhes conspurgar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares, e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa é a mensagem do Eusébio para nós que queremos nos livrar do nosso mundo de provas e expiações. Aspiramos um mundo de regeneração. Sonhamos um dia estarmos nos mundos ditosos, mas precisamos saber que primeiro precisamos aprender a fazer o bem, a não valorizar tanto o conhecer, mas o ser, o conhecer e fazer do conhecer o bem, aproveitar-se dele, servir-se dele para a prática do mais puro amor por todos os irmãos. Só assim nós alcançaremos este mundo mais evoluído, um mundo onde a matéria pese menos e onde nos sentiremos mais livres e mais fortalecidos, porque teremos conquistado, através do nosso esforço, através da boa aplicação de todos os ensinamentos que recebemos, a glória de podermos subir a mundos melhores, a mundos mais elevados, e possamos ter muita glória, muita alegria, junto daqueles que junto conosco fazem esta mesma caminhada, que nutrem o mesmo anseio e que nós tanto queremos, que continuem e que permaneçam conosco. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e que nós alcancemos o mais breve possível todo este entendimento, que todos nós sejamos Eusébios na busca do crescimento. Muito obrigado.